Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. O Senhor é contigo, homem valente, mulher valente, né? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo do lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deus não tem compromisso com quem é covarde, com quem é tímido, com quem é desobediente, com quem vive uma fé fingida. Deus só tem compromisso com os valentes. E ser homem valente, ser mulher valente, significa viver uma fé genuína, significa se render por inteiro a Deus, ser obediente à palavra, chova ou faça sol, não se preocupar com as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas desfavoráveis. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta manhã de domingo. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive. Aqui está a tua igreja reunida, o teu povo, os teus santos, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Aqueles que te adoram, que te amam, não apenas com palavras, com cânticos, com hinos, mas te louvam e te adoram com a própria vida, com o seu viver diário, com a sua submissão à verdade, com a sua obediência aos teus mandamentos, porque esse é o verdadeiro louvor, esta é a verdadeira adoração. Quando nós te louvamos e te adoramos no templo, com cânticos, com salmos, com hinos, nós estamos apenas fazendo o fechamento de uma adoração que se estendeu durante todos os dias da semana. E se nós não te adoramos quando estávamos fora do templo, essa adoração feita dentro do templo é completamente em vão. O Senhor disse ao povo de Israel: esse povo me honra apenas com os lábios, porque o seu coração está bem distante de mim. Ele estava dizendo: esse povo me honra com hinos, com cânticos, mas a sua obediência não existe, a sua submissão à minha palavra não existe. Então é uma adoração vã. E nós queremos, Senhor Jesus, nesta manhã de domingo que é o dia do Senhor, ouvir a tua voz, receber o alimento da alma, o pão do Espírito, alimentar-nos com o maná dos céus, aprender de ti. Fala a tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos. Não leves em consideração as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos, mas leva em consideração o quanto nós nos esforçamos para fazer aquilo que é justo, reto, diante dos teus olhos. Quanto nos esforçamos para apresentar uma vida agradável a ti, Deus Todo-Poderoso. Usa-me nesta manhã como teu pastor, como teu servo, como teu escolhido, como anjo desse ministério. Dá-me a inspiração
a sabedoria para que eu possa anunciar as tuas verdades, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua igreja seja edificada e o teu povo possa viver como sal da terra e como luz. Eu te peço em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem do Senhor. Em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, esse texto que nós lemos agora na abertura do sermão aconteceu numa época em que o povo de Israel estava vivendo uma situação extremamente difícil. E por que o povo de Israel estava vivendo uma situação extremamente difícil? O capítulo 6, versículo 1, vai nos responder. Porque diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumento, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então, veja bem, o povo de Israel fez o que era mal perante Deus. Todas as vezes que o povo de Deus faz aquilo que é mal perante Deus, Deus os entrega nas mãos dos midianitas. Deus permite que as adversidades prevaleçam, que os problemas nos vençam, porque o normal para nós que somos de Deus é vencer os problemas. Pode vir o problema que for, nós vencemos os problemas, nós suportamos as lutas, nós suportamos as provações, as aflições da vida vêm, mas nós as enfrentamos com galhardia, porque nós temos uma fé. Nós temos uma fé verdadeira, uma fé genuína. Mas quando nós fazemos o que é mal perante Deus, tudo se inverte. Os problemas nos vencem, as provações nos sufocam, as aflições da vida, nós não conseguimos suportá-la. Foi o que aconteceu com o povo de Israel nesse tempo. Agora, o que é fazer o que é mal perante o Senhor? É você desobedecer a Deus, é você não viver a tua vida espiritual com galhardia, é você não levar a sério as coisas de Deus, é você viver uma vida religiosa. O mundo está cheio de religiosos. Tem religiosos nesse mundo para dar e vender. É o que não falta. Mas o cristão é diferente. O cristão não é um religioso a mais nesse mundo. O cristão é alguém que se submete à palavra de Deus. É alguém que vive por fé na palavra, por fé na verdade. É alguém que sente prazer em fazer aquilo que Deus ordena, que Deus determina. Ele não é apenas um frequentador de culto. Ele não é apenas mais um que resolve num dia de domingo, de terça ou de quinta, vir a um lugar chamado igreja, a um templo, assistir uma horinha de um sermão, cantar um hino, dizer amém, aleluia, oh, eu sou de Deus. Não, absolutamente não. O cristão é o que obedece a Deus, é o que se submete a Deus. E quando o cristão relaxa na sua vida espiritual, isso que aconteceu aos filhos de Israel, acontece a ele também. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quanta coisa mal o povo de Deus tem feito. Desobedece, mistura a lei com graça, vira uma grande desgraça. Deus diz que há um povo nesse mundo que ele predestinou em amor. Aí diz que predestinação é heresia. Deus diz que ele é soberano, que ele é que detém o poder, a autoridade, que nada acontece sem que seja com a sua permissão, que ele está no controle de tudo. E nós vemos pessoas que são de Deus, por falta de conhecimento, dizendo, não, o homem tem livre-arbítrio. Isso é fazer o que é mal perante Deus, isso é fazer o que é mal perante o Senhor, é não obedecer. A palavra diz
não deixemos de congregar. Quantos de nós aqui somos obedientes a essa palavra? Quantos de vocês levam verdadeiramente a sério isso aí? Não deixemos de congregar. Isso é uma ordem. O teu patrão diz: o horário de expediente é de 7h30 da manhã. Não pode chegar às 7h35. Você chega às 7h30. Senão você perde o emprego, ele te manda embora. E por que quando Deus diz, não deixe de congregar, muitos fazem disso uma libertinagem? Vem na igreja no dia que quer e tem vontade, some, desaparece, passa 1 mês, 2 meses, depois vem de novo. Isso é fazer o que é mal perante Deus. Isso é fazer o que é mal perante o Senhor. Isso é desonrar Deus. Isso é não levar Deus a sério. O povo de Israel fez o que era mal perante Deus, se envolveu com deuses estranhos, foi desobediente à palavra, não colocou Deus como prioridade, e Deus permitiu que os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, se juntassem, e fossem contra Israel e derrotassem Israel. O povo de Israel passou necessidades. Tudo que eles plantavam, quando chegava a hora da colheita, viam os inimigos, levavam os animais, levavam os seus rebanhos, eles ficavam numa penúria. Será que nós não temos visto isso acontecer na vida de muita gente? Tem gente que está com Bíblia debaixo do braço, vive na igreja, mas a vida é uma verdadeira penúria. Não progride, os sonhos não se realizam, sempre aquela vidinha xoxa, sempre aquela coisinha sem vida, é como aquela comida sem sal. Por quê? Porque está fazendo o que é mal perante o Senhor. E nesta situação de completa desgraça, de derrota, de agonia, de dor, de lamento, de fome, irmão Geraldo, havia um homem que era temente a Deus, chamado Gideão. Sempre tem os tementes a Deus. Graças a Deus que sempre há o remanescente fiel. E Deus sempre usa o remanescente fiel. Deus não tem compromisso com outros, a não ser com o seu povo. Amém? Esse homem era Gideão. Gideão estava balhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Aparece o anjo do Senhor, o próprio Deus, e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Por que homem valente? O que significa essa expressão? O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Valente no sentido de obediência, de temor, de se submeter a Deus. Olha, você é um homem obediente. No meio dessa desobediência generalizada, no meio dessa anarquia que eu estou vendo aí, você tem sido fiel a mim. Você não fugiu dos meus princípios. Você se manteve no reto caminho. Esse é o sentido dessa palavra que Deus diz para Gideão. Então Gideão diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Se o Senhor é conosco, por que essa desgraça? Se o Senhor é conosco, por que essa derrota? Se o Senhor é conosco, por que tanto sofrimento? Se o Senhor é conosco, por que os inimigos estão prevalecendo? Por que nós não conseguimos mais vencê-lo? Por que nós não conseguimos mais derrotá-los? Cadê o Deus das maravilhas? O Senhor fez tantas maravilhas no passado, nossos pais nos contaram. O Senhor libertou o nosso povo da escravidão do Egito. O Senhor derrotou o exército de Faraó. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. E por que estamos passando por essa situação? O Senhor nos desamparou. O Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão, com essas palavras, estava demonstrando o quê? Fé. Ele estava reconhecendo que Deus era o Todo-Poderoso. Ele disse: o Senhor nos desamparou. Porque se o Senhor não tivesse nos desamparado, isso não estava ocorrendo. O Senhor é o Deus de maravilhas. Nós conhecemos o teu poder. Os nossos pais nos contaram tudo que o Senhor fez. Então, se estamos nessa penúria, é porque o Senhor nos desamparou. E se o Senhor nos desamparou, é porque tem um motivo. E qual é o motivo? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Amém? Então, versículo 14. Se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas.
porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força, vai nessa tua fé, vai nessa tua postura, vai nessa tua confiança, vai nessa tua firmeza, vai nessa tua certeza de que eu sou o Deus Todo-Poderoso e livra Israel das mãos dos midianitas. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, cada um de nós tem que ser um Gideão. Você tem que ser o Gideão da tua casa, da tua família, da tua empresa, da tua parentela. Você tem que ser o homem, a mulher que Deus usa para libertar as outras pessoas que não conhecem Deus ainda. Vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. O Senhor é contigo, homem valente, homem obediente, homem que se submete a Deus. Você acha que Deus tem compromisso com quem é desobediente? Você acha que Deus tem compromisso com quem faz da vida espiritual uma libertinagem? Quem faz da igreja um clube de lazer? Não tem. Igreja é coisa séria, vida espiritual é coisa séria. Deus não abre mão disso. Não se iluda. Você pode enganar a você mesmo, mas você não pode enganar a Deus. E as consequências vêm, meu irmão. Não brinque com Deus, porque as consequências vêm. Chega uma hora que Deus permite que os midianitas prevaleçam sobre você. De repente você se vê sufocado por tantos problemas, por tantas derrotas, por tantos fracassos, por tanta coisa ruim, e você diz: puxa, por que me sobreveio tudo isso? Por causa da tua desobediência. Agora, quando Deus age, Ele sempre age através dos seus valentes. Quem é valente aqui, diga glória a Deus. Quem esteve aqui terça-feira à noite? Cadê a valentia dos que não tiveram? Cadê a valentia dos que não tiveram? Está vendo a incoerência? Vocês lembram de Saul? Olha, Saul, Deus mandou você invadir a cidade dos amalequitas, destruir tudo que eles possuem, não poupe nada, nenhum animal, não poupe os homens, as mulheres, mata todo mundo, até as crianças de peito. Saul ouviu e foi. Poupou o rei Agag, poupou o melhor das ovelhas, poupou o melhor dos bois, tudo contrário a Deus. Deus disse ao profeta: vai, porque Saul fez o que é mal perante os meus olhos. O profeta Samuel vai: Saul, por que você não fez o que Deus mandou? Não, eu fiz o que Deus mandou, eu obedeci ao Senhor. Aí o profeta disse: e que balido de ovelha é esse que eu ouço, e o mugido dos bois? Na hora que ele disse: eu fiz o que o Senhor mandou, até as ovelhas chamaram ele de mentiroso. Bé! Os bois: mentiroso, mentiroso. Os animais desmascararam Saul. Espera aí, se você fez, por que as ovelhas estão dizendo que você não fez? Até os bois estão te denunciando. Irmão, não se brinca com Deus. A palavra de Deus é para ser obedecida. A palavra de Deus é para ser vivida. Mesmo que você tenha que ser contra tudo e contra todos. Mas é para ser vivida, é para ser obedecida. Bom, continuando. Gideão, ouvindo isso, vai nessa tua força, livra Israel das mãos de midianita, porventura não te enviei eu. Ele disse: ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Como é que eu vou livrar Israel? Como é que eu vou conseguir vencer inimigos tão poderosos? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Como é que eu vou livrar? Eu não tenho condições para isso. A minha família é a menor de Manassés, é a menos importante, é a mais pobre. Eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou o que menos condições possuo. Como é que eu vou livrar Israel? As pessoas sempre têm a mania de achar que para Deus agir através dela, elas têm que ter condições humanas. Não, você tem que agir, mesmo que você não tenha nenhuma condição humana, confiando na ação sobrenatural de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Como é que pode? Como é que não pode? Como é que eu vou fazer isso? Aí tornou-lhe o Senhor e disse: Gideão, já que eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Já que eu sou contigo, é suficiente. Você não precisa ser de uma família importante, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter riqueza,
você não precisa ter influência nenhuma. Se eu sou contigo, eu vou agir em teu favor. Você vai derrotar esses midianitas como se fossem um só homem. Diga glória a Deus por isso. Continuando o texto. Aí Gideão responde: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me fala. Gideão estava tão estupefato, irmão Geraldo, que isso não é possível que seja Deus. Eu livrar Israel, eu, o menor dos meus irmãos, eu sou o menos, o que tem menos significância. Eu não tenho nenhuma importância. A minha família é a mais pobre de Manassés, e Deus está dizendo que eu vou livrar Israel das mãos de Midianita. Deve ser um delírio. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Isso deve ser coisa da minha carne. Não é possível, isso foge à lógica. Não é possível que seja Deus. Aí ele diz: para que eu tenha certeza, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me fala. Aí ele disse: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu Deus: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: sai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abizeritas. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Olha, Senhor, me dê um sinal de que é o Senhor. Me dê um sinal de que não é coisa da minha cabeça, que não é coisa da minha carne, que eu não estou sendo enganado. Me dê um sinal de que é o Senhor. Então faça o seguinte: já que é o Senhor, espere um pouquinho. Deixa que eu vá e prepare uma oferta para ti. Você vê que coisa interessante. Preparar uma oferta para Deus, no momento que o povo estava passando fome, uma oferta de manjar, preparou um cabrito, bolos asmos de um efa de farinha, prepara uma oferta especial para Deus e a depõe perante um altar. Você já imaginou isso aí? Porque dar uma oferta a Deus quando tudo está correndo bem é muito fácil. Dar uma oferta para Deus quando está chovendo na nossa horta é mole. Você pegar, tirar do teu dinheiro 200, 300, 500, R$1.000, quando você está ganhando 5, 10, 15, 20, é mole. Mas você fazer isso quando a grana está apertada, as dívidas estão atrasadas, você está com problema, você está com dificuldade, aí o bicho pega, aí é difícil. Aí tem que ser um ato de uma fé genuína. Foi o caso de Gideão. O povo passando miséria, passando fome, os midianitas vinham, levavam tudo, não deixavam Israel, está aqui no versículo 6, sustento algum. Se não deixava sustento algum, dá para você ter ideia do valor que tinha um cabrito? Dá para você ter ideia do valor que tem um copo de água, você estando no meio de uma seca, debaixo de um sol inclemente? Um copo de água, quando você está dentro do ar refrigerado, tranquilo, tem água à vontade, você passa às vezes o dia inteiro, esquece até de beber água. Nem bebe água. Mas experimenta ficar no meio do sol, lá no sertão, na seca, aí você vai saber o quanto vale um copo de água. Ele pega um cabrito, prepara a oferta para Deus, põe lá, o anjo estende o cajado, toca, consome aquela oferta, recebe como ato de fé, como ato de gratidão, como ato de reconhecimento de que Deus é Deus. E aí ele percebe que era Deus que realmente estava falando com ele. Diga glória a Deus por isso. Mas Deus, antes dele agir na nossa vida, Deus sempre requer da gente atitudes de fé. Sempre. Muita gente deixa de desfrutar dos benefícios de Deus porque quer inverter o processo.
Quer primeiro receber para depois demonstrar fé. Não, no dia que Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. No dia que Deus fizer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Não, antes de Deus fazer, eu vou fazer primeiro. Eu vou demonstrar o quanto eu amo, o quanto eu reconheço, o quanto eu obedeço. Primeiro eu tenho que fazer. Aí Deus diz assim, versículo 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai. Olha o problema. No boi não era dele, era do pai dele. Você vai pegar o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, que era um idólatra, que estava semeando falsos cultos, falsos ensinamentos, como o mundo hoje está cheio de falsos cultos, falso evangelho, falsos pastores, falsas igrejas. Vai lá, derruba o altar de Baal, que é teu pai, corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Olha que coisa interessante. Gideão podia ter dito assim, peraí, já peguei um cabrito, já ofereci uma oferta, já reconheci que Deus é Deus, mas agora Deus quer que eu pegue o boi que pertence ao meu pai. É dele, não é meu. Como é que eu vou fazer isso? Deus agora quer que eu me intrometa no que o meu pai fez. Ele construiu um altar, ele fez o povo adorar outros deuses, e Deus está mandando que eu derrube esse altar, que eu ponha tudo por baixo, que eu faça uma coisa dessa. Não, aí já está demais, aí passou dos limites, aí já não é Deus, aí já é o diabo, porque não tem gente que é assim. Quando a coisa não desagrada ninguém, não vai mexer com a família, não vai mexer com o vizinho, não vai mexer com os colegas de trabalho, aí todo mundo está disposto a fazer. Mas quando você tem que tomar atitudes que vai desgostar alguém da tua família, que vai desgostar um vizinho, um amigo, um colega, aí a coisa já muda de figura. Aí a pessoa já começa a dizer, não, mas não pode ser assim, tem que ter mais calma, tem que ter mais paciência, tem que ter amor aos irmãos, tem que ter amor ao vizinho, não posso agir dessa maneira, eu não posso... Gideão não, ele pega 10 servos dele e fez como o Senhor lhe mandara. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Não é que ele tivesse medo, não. Esse temendo os homens, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, é que ele sabia que se fosse fazer de dia, a turma ia partir para cima dele, não ia deixar. Não ia permitir, eles não vão deixar eu fazer isso. Então usou de sabedoria. Esse eu vou de noite. Todo mundo dormindo, todo mundo sonhando com as estrelas, e eu estou lá fazendo o que Deus mandou. Destruiu toda a idolatria perversa, pegou a madeira dos postes ídolos, fez um altar, fez uma fogueira, pegou o segundo boi e ofereceu no altar em oferta de sacrifício agradável a Deus. Aleluia. Aí acontece o seguinte, de manhã cedo, a turma levanta e vê aquele cenário de guerra. Que é isso? Cadê a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Quem derrubou a santa? Cadê o padre Cícero Romão Batista? Derrubaram a imagem do padre. Cadê as correntes? Cadê o sal grosso? Cadê o enxofre? Cadê o livre-arbítrio? Derrubaram tudo, acabaram com tudo. Quem fez isso? Quem foi o louco? Quem foi o maluco que teve a ousadia de fazer uma coisa dessa? Nós somos Gideões desse mundo. Nós, da graça de Deus, temos que ser reconhecidos como o povo que tem a coragem de obedecer a Deus no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração perversa. 90% ou mais do povo evangélico é incrédulo. Pastor, o senhor fala umas coisas muito duras. Eu falar coisa dura, quem fala é Deus. Deus é que fala coisas muito duras. Porque sabe o que é que acontece, irmão? As pessoas acham que fé é dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não, fé não é isso não. Fé é obediência. Fé é você crer na verdade, mesmo que todo mundo não creia. É você remar contra a correnteza. É você nadar contra
a correnteza do rio e do mar. Isso é fé. Quem não tem fé não nada contra. Para você viver o que Deus manda, você tem que ir contra essa maré que está aí fora, onde vale tudo, onde fé não tem nada a ver com a fé da Bíblia, com a fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem fez isso? E perguntando, e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joá, fez esta coisa. Sempre tem um fofoqueiro na história, já reparou? Rapaz, de madrugada, todo mundo dormindo. Não é que teve alguns indivíduos que estavam acordados e ficaram pela frecha das portas da janela. Ih, Gideão está ali com os homens fazendo umas coisas estranhas. Ih, sempre tem. Logo apareceu: olha, foi Gideão. Foi Gideão que fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra. Vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo. Pois derrubou o altar de Baal e cortou o postilho que estava junto dele. Eu dou graças a Deus, porque já vai fazer mais de 20 anos que eu venho derrubando o altar de Baal nesse Brasil, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Todos os dias, todas as horas. Quando eu estou na rádio pregando essas verdades, eu estou derrubando o altar de Baal. Quando você testemunha da tua fé, quando você testemunha do Evangelho da Graça de Deus, você está derrubando o altar de Baal. Você está mostrando que só o Senhor é Deus e não há outro. Amém? Aí Joás disse assim: vocês vão contender por Baal? Livrá-lo-eis vós. É vocês que vão livrar Baal. É vocês que vão tomar as dores de Baal. Usou de inteligência. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribar o seu altar. Se Baal é Deus, deixa Deus agir. Deixa que ele vai tomar conta da situação. Ele vai matar Gideão, ele vai matar quem fez a coisa junto com Gideão. Ele vai fazer um escarcéu. Foi inteligente, foi sábio, né? Versículo 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se juntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abizerritas se juntaram após dele. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Ásia, Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia, quando se levantou de madrugada e apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Mas Gideão ainda estava em dúvida: será que é Deus mesmo? Será que é Deus que está mandando? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou imaginando coisa demais? Senhor, não leve a mal, não se ire contra mim. Eu quero te rogar mais esta vez, que eu faça a prova com a lã, só que a lã agora esteja seca e ao redor dela a terra molhada. Eu quero o contrário. Deus fez, aconteceu o contrário. Aí ele disse: puxa, tem que ser Deus. Mas agora entra uma parte da história de Gideão muito interessante. Ele mandou convocar tudo quanto era gente possível e imaginável. Preparou um grande exército. Disse: agora eu vou enfrentar os midianitas. Mas eu ainda quero ter certeza se é Deus mesmo que está mandando eu fazer isso. Deus comprova. Aí olha o que aconteceu. Então Jerubaal, versículo 7. Capítulo 7, versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ele ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Aí disse o Senhor a Gideão: olha como são as coisas de Deus. Por favor, irmãos, preste atenção nisso. Deus não trabalha com quantidade. Deus trabalha com qualidade. Deus não trabalha com quem tem um discurso bonito, com quem fala demais, porque a minha fé, e não sei o quê.
às vezes o outro está lá na dele, caladinho, não faz muito estardalhaço. E aquele que tem uma fé verdadeira. O outro que fala muito, que gesticula, que quer aparecer, esse é o que não tem fé nenhuma. Olha o que aconteceu aqui. É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Porque Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Não, muita gente. Se eu der livramento a você com essa multidão que você está, eles vão se gloriar e vão dizer que foram eles mesmo. Foi a nossa força, foi a nossa capacidade. Será que o povo de Deus não tem feito isso? Não, eu sou abençoado porque eu jejuei. É mesmo, rapaz? O meu jejum. Que teu jejum, coisa nenhuma. Você acha que Deus é Deus de jejum, rapaz? Você não é judeu, eu não sou judeu. Nós não somos um subproduto de um judaísmo enfermo. Nós somos uma igreja em graça, vivendo uma nova aliança, um novo pacto de melhores e superiores promessas. Um irmão encontra com o outro e diz, e aí, irmão, aquele teu problema está resolvido? Não, irmão, eu tenho lutado tanto, tenho orado tanto, tenho tido tanta fé, mas até agora, irmão, faz um jejum, irmão, que o jejum move a mão de Deus. Está pensando que Deus é marionete? Que o jejum move a mão de Deus? Por isso que você vê muita gente se gloriando. O pastor diz assim, glória a Deus, a irmã fulana, irmã Setembrina, está hoje aqui no culto, irmã muito abençoada, a irmã jejua 44 dias por mês. Aí a irmã estufa o peito. A irmã do jejum. O irmão Onofre, homem abençoado, ele fica 26 horas por dia de joelho em cima de caroço de milho. Aí tudo, puxa, irmão Onofre é muito abençoado. Homem de Deus abençoado. Então quem não jejua, quem não fica 14 horas, 24 horas, 26 horas por dia em cima de caroço de milho, não é abençoado. Glória para a irmã do jejum. Glória para o irmão do joelho de calo de bodes. Mas é verdade, André. Tem um irmão da nossa igreja em Recife, ele se apartou da antiga igreja, passou o evangelho da graça. Aí um dia ele encontra com o seu antigo pastor, conversa. Aí o pastor diz, e como é que está a vida? Não, está bem, estou enfrentando uns problemas, mas glória a Deus, Deus está no controle. Ué, mas você está enfrentando problemas? Não, mas os problemas fazem parte da vida. Não, mas não pode. Se você é de Deus, não pode ter problema. Como é que não pode? Claro que pode. Os problemas fazem parte da vida. Não, irmão, está faltando alguma coisa na tua vida. Está faltando o quê? Aí o ex-pastor disse, levanta a tua calça. Aí o irmão levantou. Não mais, até o joelho. O irmão não tem mais joelho de bode. O bode fica muito assim, né? Aí fica aquele calo aqui no joelho do bode, né? O irmão não está mais orando 14 horas, não sei, e vai por aí afora. Bom, continuando aqui. Versículo 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Pasmem. Deus mandou Gideão dizer ao povo, quem for tímido e medroso, quem tiver com receio, quem tiver com dúvida, quem tiver inseguro, quem não tiver com certeza da vitória, volte, pode voltar para casa, Deus está mandando, Deus disse fica em casa mesmo. Era tudo que essa gente queria ouvir. Tem gente que não quer ouvir outra coisa a não ser, não precisa guardar o dia do Senhor, não precisa estar presente em todos os cultos, que maravilha, que coisa boa, é tudo que eles querem ouvir. Os desobedientes, aqueles que têm uma fé falsa, uma fé fingida, o que eles mais desejam é estar congregando num lugar onde não lhes seja exigido uma obediência plena e total a Deus. Onde lhes seja exigido que vivam a vida espiritual com seriedade. Apregou essa gente, diz para eles, quem for tímido e medroso, volte, vá para casa. Então, voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Quer dizer que havia 32 mil pessoas com Gideão. Quando eles, Deus mandou dizer a vocês, quem tiver inseguro, quem tiver meio duvidoso, quem tiver meio cansadão, pode voltar para casa, pode ficar em casa.
pode se retirar da batalha, não vai participar da guerra, não vai correr nenhum risco. Paz, meu irmão, 22 mil pessoas, perna para que te quero. Olha, Deus mandou dizer, quem se sentir cansado, não precisa vir terça-feira à noite. Olha, Deus falou comigo essa madrugada, que quem se sentir muito abatido, muita dificuldade, não precisa mais vir quinta também. Domingo de vez em quando. Quantos restariam na igreja, hein? Quantos restariam aqui? Deus está dizendo isso. Só que isso aqui é uma pegadinha. Isso aqui é uma pegadinha para mostrar os que tinham uma fé fingida. Os que fingiam crer em Deus, mas não, na verdade não criam. Os que fingiam ser de Deus e na verdade não eram. A turma caiu na pegadinha, foi embora para casa. 10 mil ficaram. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Tem muita gente. Eu quero fazer a coisa diferente. Eu quero fazer a coisa de uma maneira que fique bem clara que a vitória só aconteceu porque eu, Deus, intervi. Que foi algo sobrenatural. Não teve participação humana. Tem muita gente ainda. Faze-os descer as águas de um rio lá, e ali eu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse tu porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar dos joelhos a beber água. Olha, preste atenção agora, Gideão. Está todo mundo com sede, o sol é forte, o calor insuportável, estamos no meio de um deserto terrível. Coloca essa turma aí dentro desse rio e fica observando. Todo aquele que beber água com a língua, como faz o cão, você coloca de um lado. Todo aquele que se ajoelhar para beber água, você coloca de outro. Gideão ficou observando. Você já viu um cachorro beber água? Já observou? Não, talvez não tenha observado com detalhes. O cachorro, você põe a água, ele está com sede, ele vem. Quando ele está lambendo a água com a língua, as orelhas dele ficam em pé. Primeira coisa, em pé. Ele está com todos os seus sentidos aguçados. Todos. Experimenta chegar perto, ele vai... Bum, dizendo, se vier mexer na minha água, eu mordo. Se observa. Quem beber, a turma chegava no rio, espada na mão, cansadão, pegava a água. Cuidado com os midianitas. Esses bandidos estão aqui por perto. Não pode vacilar. Não pode dar bobeira. Outro chegava, jogava a espada no chão, tirava a armadura de aço, se ajoelhava na água, até a água chegar na altura da boca. Entra, aguinha. Versículo 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. De 10 mil pessoas, só 300 beberam água lambendo com a língua como faz o cão. Só 300. O restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. O que é, trazendo para o dia a dia da vida, o se abaixar de joelho para beber água? É a negligência, é a fé fingida, é o descaso com Deus, é a desobediência constante e contínua a Deus, é o não levar a sério a vida espiritual. Todo aquele que se ajoelha para beber água faz isso. Não leva Deus a sério, faz da igreja um Ceará Esporte Clube. É Esporte Clube? É? Um Fortaleza da vida. Você é sócio do Fortaleza. Um dia você amanhece domingo e diz assim: sabe uma coisa? Faz uns 6 meses que eu não vou no Ceará.
O outro diz, faz uns 6 meses que eu não vou no clube do Fortaleza. Hoje eu vou lá tomar um banho de piscina, dar um mergulho, tal. Aí vai. Aí passa o dia, vai embora. Daqui a 6 meses ele volta outra vez. Não tem gente que faz exatamente isso com a igreja? Faz da igreja um clube. Aparece, some, aparece, some, aparece, some. Esses são os que se ajoelham para beber água. Se ajoelhar para beber água são aqueles que na hora das lutas da vida abandonam as fileiras da igreja. Por que o irmão se afastou? Oh, pastor, sobreveio tantos problemas, de repente minha vida virou de ponta cabeça, aí eu desanimei, me afastei da igreja. Ué, mas na hora que a vida muda, vira de ponta cabeça, na hora que os problemas vêm, na hora que as dificuldades surgem, na hora que inimigos se levantam, não é exatamente a hora que a gente mais se apega a Deus? Então quem age o contrário, se ajoelhou para beber água. Quem não perdoa, quem não é misericordioso, quem é fofoqueiro, se ajoelhou para beber água. Quem provoca divisão na igreja, quem fala mal do pastor, quem fala mal do irmão, está se ajoelhando para beber água. Deus não conta com essa gente. Quem na hora da luta foge, não quer saber de dureza, não quer saber de fazer sacrifício, não quer saber de nada, são os que se ajoelham para beber água. Por isso Deus, na sua sabedoria, disse: observe. Olha como as atitudes demonstram o que está por dentro do ser humano. Que às vezes a aparência engana. Às vezes na aparência é uma coisa, a atitude é outra. Por isso que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Deus vê o interior do homem. A gente tem a mania de se deixar levar pelo que os olhos veem. Olha, fulano tem muita fé, mas como é que você sabe que ele tem muita fé? Não, o senhor já viu ele falando, pastor? O cara fala, a gente sente até um fogo. É mesmo, é? Se deixa levar pelo que fala, pelo teatro, sabe? Aí na hora do pega para capar, é o primeiro que corre. É o primeiro a fugir. Tinha naquela época alguém na face da terra que demonstrasse ter maior fé em Deus do que o povo de Israel? Tinha? Não. Não tinha. Eu fico imaginando como é que o povo de Israel zombava dos outros povos. Vocês não têm Deus, vocês são os ímpios, os gentios não estão com nada, nós é que somos os tais, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, nós cremos nesse Deus, nós confiamos nele, olha quantas coisas ele tem feito, e arrotavam vantagem. Mas na hora das dificuldades, ficava provado que naquela nação, poucos verdadeiramente criam. Lembram de Golias desafiando todo o exército de Saul, e todo mundo com medo, a começar pelo rei, todo mundo se tremendo. Foi preciso Deus mandar Davi, um jovem, para chegar lá, olhar para aquela situação e dizer: quem é esse incircunciso aí? Quem é esse filho do diabo que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse cara? Quem ele pensa que é? Pois eu quero enfrentar esse sujeito aí. Hã? Você? Eu vou enfrentá-lo. Você tem certeza? Mais do que certeza. Até os irmãos dele zombaram. Você veio aqui para aparecer, rapaz? Você, como sempre, quer ser o tal, está querendo aparecer, está querendo aparecer. Não dizem muito isso da gente. Diz que nós, da graça de Deus, queremos aparecer. Vocês querem aparecer. Vocês querem ser o sabe-tudo. Vocês querem ser o maioral. Não, nós não queremos ser o sabe-tudo. Nós não queremos ser o maioral. Nós apenas não abrimos mão da verdade sagrada que Deus nos revelou. Amém? E você sabe o final da história. De 32 mil pessoas, só 300 foram aprovadas por Deus. Cuidado com essa coisa de ficar impressionado com números. As falsas igrejas, os falsos pastores, o que eles mais fazem é impressionar as pessoas com números. Eu sei porque eu fiz parte disso.
Olha, pessoal, eu falava exatamente assim. As críticas estavam chovendo, pedrada do candelado, dizendo: olha, gente, diz que nós não somos de Deus, né? Fica de pé aí. Olha aí. 3.000 pessoas só agora. E nós não somos de Deus. E o povo bobão: amém. Olha, diz que nós não somos de Deus. Olha aqui, 100.000 pessoas no estádio. E diz que nós não somos de Deus. E as pessoas se deixam impressionar por números. Deus não conta com multidões. Deus não se pressiona com quantidade. Deus conta com qualidade. Eu prefiro ser pastor de 6 ovelhas do que de 60 milhões de cabritos. Prefiro uma igrejinha pequenininha, mas de um povo fiel, de um povo convertido, de um povo que leva Deus a sério, de um povo que não brinca com a palavra, de um povo que é verdadeiramente nascido de novo, do que ser pastor de um templo que está superlotado de pessoas que fingem ser convertidas e não são. Que é o que mais tem aí fora. É o que mais existe. Com esses 300 aqui, Gideão venceu o exército dos midianitas. Mais de 100.000 soldados. Depois você lê o final da história, porque a hora já está correndo. Depois você vai ler. Como é que Deus agiu, como é que Deus faz. Irmãos, nós temos que crer em Deus como Gideão creu. Acreditar de verdade. Viver uma fé legítima, genuína. Nós não podemos fingir que cremos. Eu sempre disse, essa igreja aqui não se parece uma igreja cristã. Mas não se parece mesmo. Ela é uma igreja cristã. Ela é uma igreja cristã. Porque muitas apenas parecem ser. Nós não parecemos ser. Nós somos de fato e de verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Se você não for um homem valente ou uma mulher valente, o Senhor não será contigo. Você tem que ser valente, você tem que ser forte, você tem que ser destemido, você tem que ser uma pessoa que não recua diante das dificuldades, que não treme diante dos inimigos. Pode aparecer o que for, você enfrenta de cabeça erguida, na certeza de que o Senhor é contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha o que vier, você diz: tudo eu posso naquele que me fortalece, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Pode glorificar a Deus com palma. Meu irmão, como é que você está aguentando isso? Que situação difícil você está. E mesmo assim você está tranquilão, semblante bom, sorriso nos lábios. Aí você diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. As pessoas imaginam que quando Paulo diz tudo eu posso, é tudo eu posso ter um carro novo, eu posso conquistar uma casa própria, eu posso ficar rico. Não é isso não. Esse tudo eu posso. Eu enfrento qualquer situação. Eu posso estar por cima, eu posso estar por baixo, eu posso ter fartura, eu posso ter escassez, eu posso ter muita comida na mesa, eu posso estar passando fome, eu posso estar vencendo, posso estar perdendo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo: em todas as situações eu sou mais do que vencedor. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.